que é depois que Moisés, logo em seguida, quando Moisés teve a visão de uma sarça que se abria. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E o tema dessa noite é: o que fazer quando a incerteza nos assola? Vamos orar antes. Pai querido e santo, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E clamamos a Ti para que fale conosco, que abra os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua voz da melhor maneira possível. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o que fazer quando a incerteza nos assola? Uma pergunta também. Êxodo 3, versículo 7 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Meus irmãos, nós temos em nosso corpo alguns órgãos que são responsáveis por captar os objetos, né? E filosoficamente nós chamamos isso de aparelho sensorial. O que é isso? Para você saber que alguma coisa é amarga, azedo ou doce, o aparelho sensorial que capta isso é a língua, né? Não é isso? É a língua. Quando você vê a cor de algo projetado numa parede, um verde, um azul, seja lá qualquer cor que for, o aparelho sensorial que capta essa cor são os olhos. O cheiro é o nariz. Não é assim? Enfim, cada órgão é responsável por captar alguma característica daquele objeto e transmite a informação para o seu cérebro. Não é o cérebro que capta as coisas. São os aparelhos sensoriais. O cérebro recebe a informação depois. Né? Um exemplo disso é que uma pessoa cega de nascença, ela tem cérebro, mas ela não consegue captar as cores. Ou seja, não é o cérebro que capta as informações do mundo. São os aparelhos que você recebeu. O cérebro é informado. Porém, apesar do cérebro ser informado, você não consegue encontrar essas informações nele. Nesse conjunto de massa, cheio de neurônios, etc. Se alguém abrir o seu cérebro, não vai encontrar lá o azul do mar, ou o verde da parede, ou o doce da fruta que você comeu, ou o cheiro de uma comida que você sentiu. Não está lá no seu cérebro. Abrir e olhar não dará condições de encontrar isso lá. Agora vejam bem. Existe um outro aparelho em nós que capta as diferenças dessas coisas de forma simultânea. Por exemplo,
Você consegue, chegando no mar, numa praia, onde tem um pessoal lá, amigos nossos, se você, olhando para a praia, você abaixar e colocar no mar, aquele mar azul, você abaixando e ficando submerso até a sua boca, colocar a língua para fora e bater na água, você vai perceber o líquido, né, do mar, da água, com suas mãos, irá sentir um cheiro, que eu não sei dizer que cheiro que é, aquele cheiro do salgado, o cheiro do sal. Você irá sentir na sua boca o salgado e irá com seus olhos ver a cor projetada na água. Então observe, você captará em seus sentidos várias informações ao mesmo tempo. Porém, existe um órgão em você que diferencia tudo isso. Porque você não percebe a cor do mar com sua boca. Certo? Você não ouve o doce ou o salgado do mar. Cada aparelho sente, capta uma informação, mas o interessante é que há em nós um aparelho incorpóreo que consegue diferenciar uma coisa da outra, ao mesmo tempo. Nós vamos chamar esse aparelho sensorial que consegue diferenciar as coisas, que consegue captar a diferença das coisas do mesmo objeto de forma simultânea, inclusive, chamaremos isso de espírito. O espírito que discerne todas as coisas, ok? Vejam bem, meus irmãos, mesmo nós possuindo um aparelho capaz de diferenciar todas as coisas, ou esses objetos que os nossos sentidos percebem, nós não somos autossuficientes para percebê-las sem a influência de algo externo a nós. Por exemplo, você não conseguiria enxergar nada com os seus olhos se não houvesse a influência de uma luz externa aos seus olhos. Você não conseguiria sentir o sabor das coisas se as coisas não tivessem sabor. É interessante. A captação que o seu corpo tem e que esse aparelho incorpóreo, não é irreal, é incorpóreo, que existe em você, consegue distinguir, ele não seria autossuficiente, ele não é autossuficiente para perceber a natureza das coisas, sem que fora você houvesse uma manifestação externa, que possibilitasse os seus sentidos de captar as coisas. Os olhos são a lâmpada do corpo? Sim. Mas a lâmpada do corpo não pode ver nada sem que uma luz fora dela permitisse que ela visse. Por isso que a Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, quão grandes serão as trevas.
Então vejam bem, nós recebemos de Deus uma capacidade de captar as coisas e também de diferenciar as informações que nós recebemos. Porém, não somos autossuficientes para fazer isso de uma maneira segura, sem que nós tenhamos a influência de alguém que não é nós. Deus seja louvado. Vejam bem, meus irmãos, a nossa experiência com o passado, porque nós vamos aprendendo as coisas também. Mas essa experiência com o passado, ela não é suficiente para nos fazer conseguir não sofrer pela incerteza do futuro. Porque apesar de termos órgãos capazes de sentir cada parte da natureza de um objeto, de uma coisa, e temos um órgão incorpóreo capaz de diferenciar as coisas, ao mesmo tempo, nós não temos um órgão capaz de tornar o futuro algo previsível. Muitos chamam isso de ciência, que dizem que ciência também se caracteriza pela capacidade de enxergar o futuro, mas não pode ser, porque o que ela pode conseguir conceber é a partir das experiências do passado, prever o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, você pega uma semente, não é? Semente de, vamos pensar aí, de maçã, não é? É isso, pastor Lafayette? Se você lança a semente de maçã na terra, o que vai nascer ali? Qual árvore vai nascer ali? Macieira, não é isso? Você sabe, olhando para a semente e sabendo que essa semente é de maçã, você sabe que vai nascer um pé de maçã. Mas você não sabe como será esse pé de maçã. O formato dele. Como se darão os galhos e as variáveis nesses galhos que surgirão. Você sabe que é um pé de maçã porque a semente, as experiências fizeram você entender que é um pé de maçã, porém você não sabe qual será o desenho exato dele, como ela se projetará naquele espaço. Ora, sabemos o que é um pé de maçã, mas quando olhamos para um pé de maçã e para outro pé de maçã, nós conseguimos captar que um é diferente do outro. Uma árvore é diferente da outra, ela não é igualzinha, elas não são iguaizinhas. Elas são diferentes. Todas as árvores são diferentes. A espécie pode ser a mesma, mas a sua forma real é diferente. Nós não temos um aparelho que nos dê condições de captar o futuro. E isso acaba nos trazendo uma certa agonia, angústia. Porque o futuro sai do nosso domínio. E nós sabemos que a vida é cheia de sofrimento, de possibilidades, de maneira que quando estamos em momentos de aflição, em momentos em que as coisas parecem ir de mal a pior, os nossos corações começam a ficar angustiados, porque ele pensa, e agora? O que vai acontecer no futuro? E de certa forma, essa incerteza do que vai acontecer no futuro
cria em nós um senso de responsabilidade angustiante. Por quê? Nós temos medo de tomarmos uma decisão e essa decisão desencadear em um caos, no resultado desastroso, que faça a gente pensar, joguei tudo por água abaixo. Então nós temos esse medo, muitas vezes, de tomarmos uma decisão em nossas vidas, e ao invés de conseguirmos a felicidade, encontrarmos a infelicidade, a tristeza no futuro. Ou seja, aquele medo de o que fazer quando eu não sei o que fazer. Essa preocupação com o futuro. Por que preocupação com o futuro? Porque nós não temos nenhuma experiência, nós não temos nenhum órgão capaz de diferenciar hoje e garantir para nós que o futuro será diferente, será exatamente do jeito que nós estamos projetando. E que basta tomarmos uma decisão, que tudo será do jeito que a gente pensa. As decisões que tomamos hoje não nos dá experiência de como é o futuro. Ela pode certamente responderá pelo futuro, influenciará no futuro, mas não nos dá experiência de como é no futuro, porque o futuro é só experimentando. E isso nos causa uma certa angústia, uma certa agonia. Principalmente quando estamos vivendo em meio a circunstâncias que nos fazem pensar em como vai ser, circunstâncias que mostram o tempo todo que um futuro perigoso está vindo por aí. Pois bem, Moisés está andando e de repente ele tem uma visão real de uma sarça que pegava fogo, mas ela não se consumia. Ele se aproxima, ouve uma voz que diz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Assim ele faz. Ele vai ouvir alguém que não é o seu aparelho sensorial. Ele vai ouvir alguém que não tem nada a ver com o mundo que é captado com os olhos físicos, mas alguém real. Ele vai ouvir uma voz que não tem nada a ver com aquelas vozes ou aqueles ruídos que nós estamos acostumados a ouvir, mas ele vai ouvir realmente. Ele vai ver algo acontecendo diante dos seus olhos, que não é algo comumente percebido no dia a dia, algo que pega fogo, mas não se queima, mas é real. Ele vai ter a experiência com aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. E ele vai se apresentar dessa maneira, porque ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós não sabemos nada do nosso passado, a não ser que os nossos pais nos contem, no período da infância. Os nossos pais não sabem nada a respeito deles e de nós antes do nascimento. Mas existe um Deus que sabe o porquê nós estamos aqui, o porquê de tudo que estamos vivendo. Ele vai dizer também, vai dar direção a Moisés e revelar o que irá acontecer no futuro. Ele vai falar para Moisés o que irá acontecer no Egito, as pragas que serão enviadas, e Moisés, junto com todos aqueles que ouvirem, e aqueles que não ouvirem em algum sentido,
perceberão o que está acontecendo através dos seus aparelhos, cada um possui sensoriais, mas terão também poderão fazer o uso desse aparelho incorpóreo para perceber o elo entre o que está acontecendo e o que eles ouviram de alguém que não é eles, Deus. Alguém que falou por intermédio de Moisés. Eles irão analisar o que está acontecendo e o que foi revelado. Porque o futuro que chega até nós, ele é revelado. Nós não experimentamos o futuro, mas nós temos esse futuro revelado a nós. E cabe a cada um de nós, cabe a cada um daqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, utilizarem e trabalhar em si a capacidade de diferenciar as coisas, de discernir as coisas. Vejam bem, Moisés vai ter a revelação do que vai acontecer no futuro, e Deus vai dizer para ele o quê? Versículo 7 que nós lemos: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Veja o que o Senhor vai dizer: eu tenho visto, não só hoje, eu tenho visto o que tem acontecido para trás, continuo vendo. E o Senhor vai dizer também: por causa dos teus exatores, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então veja, o Senhor vai dizer: eu conheci as suas dores. Agora vejam bem, meus irmãos. O futuro passou a ser incerto para nós. Nós começamos a nos relacionar com o futuro, com esse medo a partir da queda. Antes da queda, não havia esse medo do futuro. Por que não havia? Porque não existia a morte. Deus disse para Adão o quê? Comerás de tudo que há no jardim, mas menos daquele fruto específico, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Haverá sofrimento, haverá dor, porque morte representa dor, sofrimento, incerteza, medo. Relacionamento com o futuro incerto e caótico, a possibilidade do caótico, da dor. O que Adão não vivia antes da queda. Imagine você em um lugar que não existe morte. O mundo é a sua casa. Hoje o mundo, de certa forma, se tornou nosso adversário, mas antes da queda, no período de Adão, não. Por quê? Porque não havia morte. Então não havia medo do leão. Certo? Se não existe morte, não haverá medo dos animais selvagens. Eu não sei se eles eram selvagens no conceito que a gente entende hoje, mas não havia morte. Por que você vai correr do leão? De certa maneira, Deus coloca o homem abaixo dele como dominador do mundo. O mundo está na categoria abaixo do homem. Meu filho querido. Então vejam bem, meus irmãos. O homem está numa categoria acima, em um plano diante do mundo. Ele está nesse plano, numa condição superior a ele. Não existe morte. O mundo não oferece perigo. O clima não oferece perigo para a sua saúde. É interessante porque basta um pequeno exemplo para fazer associação do mundo e o nosso organismo, né?
Quando criança, morava lá em Ilhéus, interior da Bahia, andava descalço, em um sol rachante, super quente, sem camisa, que é algo comum, não sei se hoje ainda é assim, apenas com aquela tanguinha. E aquilo não era um problema para mim nem para ninguém. O mundo, a terra, o descalço, o pisar no chão não era algo perigoso assim como é hoje. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente vai acostumando a andar de sapato, de chinelo, qualquer pedrinha pequenininha já me causa um baita de um sofrimento. Porque o relacionamento da sola do meu pé com o chão já não é mais o mesmo. A comunhão entre a sola do meu pé e o chão está rompida. É interessante pensar que o meu corpo, sem camisa e o sol, já não expressam comunhão. Ontem nós enchemos uma piscininha, não é? Aí estava ali eu, minha filha, meu filho, minha esposa, em uma piscina gigante de 2 metros quadrados, e aquele sol já me incomodou. Vejam como, nesse sentido menor que eu estou dando aqui, já podemos perceber a diferença e as discórdias que existem entre o nosso corpo e a natureza em si. Em certo sentido, quando o homem é lançado para fora do jardim, ele de fato é lançado para fora da natureza, de certa maneira, em certo sentido. Porque ele passa a ter a natureza como um perigo para ele. Então ele vai tentar construir meios de sobrevivência e meios de proteção para se proteger e se defender, inclusive do próprio mundo. Estou nem falando do mundo sistema, estou falando do mundo natureza ainda. Então olhe só, meus irmãos. Só que tudo que nós construímos também é um perigo para nós. Porque a casa que moramos, se o alicerce não estiver seguro, ou se houver um terremoto, ele pode cair em cima da gente. Agora, a mudança de clima, se me pegar despreparado, eu posso sofrer algum tipo de choque térmico, eu posso adoecer a ponto de morrer. Nós combatemos agora vírus, não é isso? Então vejam bem, a queda trouxe uma separação entre nós e Deus, entre nós e tudo que Deus criou. E hoje nós somos adversários, até mesmo da própria natureza, em certo sentido. Porque a natureza não é nossa, ela não foi construída por nós. Não somos nós quem controlamos a natureza, apenas Deus. Apenas aquele que anda sobre o mar e para a tempestade diz: acalma-te. Agora, a pergunta é, se nós estamos vivendo em meio a tudo isso, a essa divisão, a essa separação, a esse meio em que às vezes dá uma certa angústia a respeito do que vai acontecer,
A gente ouve medidas que serão tomadas que fazem a gente pensar como vai ser o nosso dia de amanhã. Enfim, o tempo todo nós estamos envolvidos em situações que nos colocam diante da necessidade de pensar no amanhã e de como vai ser, e de alguma forma nos sentimos pressionados porque precisamos agir, e em muitos dos momentos nós não sabemos como agir, como ter certeza de que aquilo que eu vou fazer, ou do que eu devo fazer, quando eu não sei o que fazer. Bom, Deus aparece para Moisés e revela para ele o que ele deve fazer. Lembre-se, meus irmãos, nós temos um Deus presente. Lembrem-se que quando não soubermos o que fazer, temos alguém que sabe o que vai acontecer. Temos alguém que antes da morte existir, anunciou a possibilidade dela, e que está no controle de todas as coisas, e que nos manda olhar para o alto, e que em todo momento, em todo o tempo da história humana, tem surgido e se manifestado ao homem, para que ele não ficasse preso a tudo que pode acontecer aqui. E vejam, Deus vai começar a narrar para Moisés o que vai acontecer, vai dizer o que ele deve fazer, porém, ele apresenta um motivo que deve ser muito importante para a nossa meditação. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele revela algo que diz respeito a esse sentimento que nós temos: aflição, medo, angústia, pavor. Ele revela que o que está dentro de nós, ele tem visto. E ele anuncia para Moisés que ele vai se manifestar para tranquilizar o coração desse povo, para aliviar a alma desse povo, para trabalhar nisso que traz essa certa desinstabilidade, que mexe inclusive com o nosso modo de ser hoje, que nos adoece hoje. Então ele revela para Moisés: eu tenho visto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, estejam com os olhos em mim. E esta é a mensagem o tempo todo dada por Cristo: não tirem os olhos dos céus, mesmo quando estiver acontecendo muitas coisas na terra. Porque a terra não pode estar desconectada no sentido literal do céu. Deus está agindo na terra. É impossível que a terra esteja fora do domínio de Deus. Ela não existiria sem Ele. Nós não existiríamos sem Ele. Então, a nossa vida no céu tem a ver com a nossa vida na terra. É óbvio. As nossas atitudes aqui na terra é inclusive o que vai revelar que categoria de cidadãos nós somos, dos céus ou da terra, desse mundo ou não desse mundo. Agora vejam bem, Deus diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, suas dores. Ele não diz apenas tenho visto e pronto. Ele está dizendo para Moisés: eu tenho visto e eu vou agir para tranquilizar o coração desse povo.
Ninguém poderia garantir que Deus está vendo alguma coisa, porque nós não sabemos o que está acontecendo com Ele. Mas Ele revela a nós que Ele está vendo, que Ele contempla. Ele revela que aquilo que nós não conseguimos captar com os nossos sentidos, através do aparelho sensorial, e que muitas vezes a gente não sabe explicar, que são as dores da alma, as dores do espírito, as angústias em nós, que não são necessariamente manifestas no nosso corpo, Ele tem visto. Ele vê, e Ele socorre. Agora vejam bem, meus irmãos, antes de dizer o que devemos fazer, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, no que foi revelado. Sendo assim, antes de pensar no que devemos fazer, nós precisamos prestar atenção no que nós não devemos fazer, e que foi revelado por Deus que é abominável perante Ele, perante seus olhos. O povo de Israel vai parar no Egito, lembrando da história, porque o histórico revela atitudes abomináveis perante o Senhor, que os levou até aquele sofrimento. Então vejam bem, meus irmãos, o que não devemos fazer, deve fazer parte, estar presente na nossa maneira de ver, de viver e de existir. É óbvio. É interessante que nos nossos dias as pessoas têm muito problema com a palavra não. Você vai no sistema de educação, o não é um problema. Você vai educar a criança, o não é repressão. O não se tornou sinônimo de tortura. Ah, se eu não tivesse recebido um não, já teria tomado choque elétrico. Se meu pai não dissesse, não segura aí porque dá choque, eu teria morrido, eu não estaria mais aqui. Se minha mãe não tivesse dito alguns nãos para mim, eu já estaria frito. É importante lembrar que o não existe antes da queda. O que não devemos fazer deve estar presente na nossa mente. O que não devemos fazer e foi revelado não pode ser descartado em hipótese alguma. Nós temos no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, eu não vou abrir a Bíblia aqui, mas quem está em casa pode acompanhar, vocês aqui também, a história de Uzá. Davi venceu uma batalha, foram trazer a arca, e havia um ensinamento que toda criança, todo ser humano, desde a infância aprendia, por intermédio de seus pais e de toda a sociedade, que em hipótese alguma você poderia tocar na arca. Eles estão trazendo a arca, e a arca, parece que um cavalo tropeça, e a arca vai tombar. Quando ela vai tombar, o soldado simplesmente ignora aquilo que ele tinha aprendido desde a infância, e vai tentar segurar a arca. Então vem um fogo do céu e o fulmina. Existem algumas coisas que nem em nome da bondade nós não podemos fazer, nem em nome de um coração mais humano. Por isso que é importante você prestar atenção em tudo que a gente ouve,
tudo que diz respeito à política, tudo que diz respeito à pregação, tudo que diz respeito a como a igreja deve agir, como a igreja deve demonstrar amor. Você precisa prestar atenção antes de ouvir o que cada pessoa diz, naquilo que Deus diz. Aquilo que é abominável diante de Deus, perante Deus, não irá mudar, porque algum ser humano está nos ensinando que em alguns momentos podemos abrir mão quando for em nome de um coração bom. O que é abominável perante ao Senhor veio de cima, não veio de baixo. Podemos não saber o que fazer agora, mas uma coisa nós temos que ter em mente: o que não fazer nós temos que saber. O que é abominável, o que não se pode, não é permitido em hipótese alguma, nós precisamos saber. Aliás, no livro de Êxodo, capítulo 20, quando o Senhor vai dar os 10 mandamentos para Moisés, não para Moisés, né? Moisés vai ouvir os 10 mandamentos que será para todo o povo. Você vai encontrar mais não lá do que qualquer outra coisa. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não. A consciência do que não podemos fazer tem que ser algo presente dentro de nós. Assim como você sabe que se uma árvore ou um poste estiver caindo, você precisa se desviar dele. Por que você faz isso? Porque você tem o instinto de morte. Você tem a condição de captar algo que representa perigo. Alguém joga uma pedra, se você vê apenas um reflexo aqui, você provavelmente já abaixa. Até dormindo a gente toma susto quando alguma coisa vai acontecer no sonho. Essa mesma consciência do que é perigoso, nós não podemos deixar ou apagar em relação às informações do que vem de Deus. Em hipótese alguma, aquilo que em hipótese alguma não podemos fazer, temos que ter a consciência constante em nós. Ou seja, nos manter vivos. O que fazer, meus irmãos? Bom, os 10 mandamentos, o Senhor vai dar logo o primeiro mandamento, qual é? Honra ao Senhor teu Deus. Uma coisa está muito ligada à outra, mas é honra ao Senhor teu Deus. Vamos ler Êxodo 20, para a gente ir para o final. Versículo 1. Então falou Deus todas as palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança. Enfim, eu não vou ler toda essa passagem aqui, mas aqui diz assim, olha, versículo 5, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdias e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então vejam bem, honra o que Deus fala, honra o que vem de cima. O que significa cultuar?
honrar também a Deus. O próximo versículo vai inclusive apontar um dia em que você tem que separar para buscar o Senhor, não é isso? Você tem aí os dias que você trabalhará, os 6 dias trabalhar, e um dia você vai separar para buscar o Senhor, para descansar. Descansar não é apenas no sentido daquele que você trabalhou e descansa. Descansar é um dia de santificar ao Senhor. Um dia de santificação. Então vejam bem, honra ao Senhor. Existem mandamentos dados pelo Senhor que você não pode se deixar levar por qualquer ensinamento humano, porque vem de Deus. Eu acho engraçado quando eu ouço as pessoas falando a respeito de assuntos como dízimos, que mais? Batismo, a importância dessas coisas, que mais? Enfim, esse tipo de assunto. Jejum. E cada um tenta dar uma explicação daqui, uma explicação de lá, para dizer, para tentar mensurar o grau de relevância dessas coisas. Queridos, vou dizer uma coisa. Isso veio de cima ou de baixo? Primeira coisa que nós devemos pensar, antes de qualquer explicação dos homens a respeito do porquê existe, nós precisamos lembrar, alguém fez isso existir. Esse alguém não está no plano da humanidade, está acima. Então melhor do que encontrar uma forma de responder para nós mesmos, como deixar nossas consciências mais tranquilas em relação a algo, é melhor levarmos a sério o que vem de cima. As informações e revelações que vieram de um plano superior a nós. Melhor do que ficar tentando explicar para as pessoas, explicar para si mesmo o que devo ou não devo fazer a respeito dessas coisas, é lembrar da onde veio essas informações. O meu relacionamento com quem revelou essas coisas. É com ele que eu vou lidar, não é com os homens. Sendo assim, nós não precisamos ficar tentando brigar uns com os outros a respeito do que deve ser importante para um e para outro. Ensinamos, e cada um leve a sério ou não aquele que revela todas as coisas. Vejam, meus irmãos, honre ao Senhor. Ele é um Deus zeloso. E Ele diz que eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele se revela para Moisés como aquele, olha, eu libertei esse povo quando eles estavam em suas aflições. Eu sou o único que pode ouvir a dor que muitas vezes é indizível, que é inexplicável. Quantas dores nós sofríamos e sem perceber paramos de sofrer, porque de repente Deus foi se manifestando a nós e nos respondendo. Então honre a Deus. Meus irmãos, para finalizar, honre o senso de comunidade. O Senhor nos criou e a nossa existência aqui se deu por intermédio de algumas comunidades, família, igreja. As comunidades que o Senhor colocou para que você pudesse ser informado a respeito da vida. O Senhor diz: honre, porque em momento de caos, não há vantagem em andar sozinho. Aliás, não há vantagem alguma em ter vantagem sobre as pessoas. É interessante quando Deus diz para Moisés: eu tenho visto a aflição desse povo, porque ele fala meu povo, lembrando que quando ele fala meu povo,
Ele está se referindo a uma comunidade de pessoas, um grupo de pessoas, que mesmo em meio ao sofrimento, mantiveram dentro de si a consciência de um Deus presente. Um povo que mesmo em meio ao sofrimento, quando parecia que Deus não estava presente, eles de alguma maneira clamavam, porque Deus ouviu. Deus viu o sofrimento e Deus ouviu o que estava no coração daquele povo, que existiam em um lugar em que a profanação era prática comum, a idolatria era prática comum. Ainda que esse povo não tivesse a liberdade, de repente, de cultuar juntos, unidos no mesmo lugar, existia um senso de comunidade entre eles que estava ligado a um Deus só, ao mesmo. Isso não foi retirado da alma deles, isso estava dentro deles. Eles estavam separados em lugares diferentes, mas eles estavam ligados ao mesmo Deus, e Deus vai chamar eles de meu povo. É interessante que quando Deus retira esse povo do Egito e leva para um outro lugar, não estará ali apenas descendentes ou hebreus. Haverá também outras pessoas de outros povos que creram no Senhor, creram na mensagem e ficarão no Egito. Pessoas que ouviram a mensagem, que eram descendentes dos hebreus, que decidiram, por sinal, não ouvir o que Deus falou por intermédio de Moisés. Quando a Bíblia fala meu povo, Israel, não está se referindo ao Estado, está se referindo ao grupo de pessoas, à comunidade que se mantém ligada a Ele, que leva a sério o que Ele está falando. E é engraçado, num bom sentido da palavra, que esse senso de comunidade é o que nos ajuda, essa certeza de que não vale a pena ter vantagem, que eu preciso do outro. Imagine um grupo de pessoas em um lugar que não tem água. Ele sabe que para ele sobreviver, ele vai precisar de que outras pessoas o ajudem. E que para ele sobreviver, ele terá que dividir forças com aquelas pessoas, e não só exercer força sobre elas. Caso contrário, ele não vive. Se todo mundo morrer, ele será o próximo a morrer. Se houver um terremoto aqui, tudo for destruído, eu sei que eu sozinho não conseguirei construir a minha casa. Eu vou precisar da ajuda do pastor Lafayette, vou precisar da ajuda da pastora Lia, da Débora, da Eliane. Então, o que nós vamos fazer? Juntos vamos construir as casas uns dos outros. Ou juntos vamos construir uma casa para todos nós. Juntos vamos trabalhar para trazer o alimento necessário. Porque eu sozinho não conseguirei sobreviver. Se eu quiser exercer vantagem sobre ele e deixar todos eles trabalhando e eu de fora, eles não terão condições sozinhos de se virar. O Lafayette sozinho não vai conseguir trazer a quantidade de água necessária, porque o corpo dele não tem condições suficientes de fazer isso. Vai ser necessário que a Débora vá lá, vai ser necessário que a pastora Lia vá até lá ajudar, vai ser necessário que todos os outros ajudem, para que a quantidade de água trazida para cá seja suficiente para alimentar todos nós. O senso da comunidade é aquilo que nos une. Por isso que a Bíblia fala dos membros do corpo, que não existe um membro melhor que o outro, que o corpo precisa de todos os membros, e nenhum membro pode considerar o outro inferior, e todos os membros precisam lembrar que eles participam do mesmo corpo, caso contrário ele é um membro morto. Deus olha para a comunidade e chama de meu povo, e por isso que ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, e os trarei de volta para mim. Aleluia. Eu quero cantar um louvor.